Olá, boa noite para todos, sejam bem-vindos. Eu quero agradecer as pessoas que estão entrando no meu canal, que estão seguindo, que estão dando seu parecer. Vamos lá, gente, eu estou rumo a 3.000 visualizações. Eu estou muito feliz, eu e a espiritualidade que eu sigo também agradece, né? Que todos vocês recebam uma bênção especial para aquele problema que está difícil de ser resolvido. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir resolver o quanto antes. E a espiritualidade agradece quando a gente faz uma caridade, porque isso é uma caridade. Né? Eu estou estudando, passando aqui todo o material que eu estou vendo. Né? A única coisa que eu preciso é que você inscreva no canal, que não paga nada, que dê um like, né? Coloca lá o que você achou do material que eu estou colocando, qual a sugestão que você tem para dar a respeito, né? O que deveria ser falado numa próxima live, né? Porque o YouTube, quando ele vê que as pessoas estão interessadas, ele começa a divulgar. E eu estou rumo a 3.000 visualizações. E eu conto com você para estar colaborando comigo, para estar me ajudando nessa meta, né, que eu abracei, mas que eu tomo como sendo nossa, para que nós possamos desenvolver um trabalho em prol dessa humanidade que está aí fora, tão carente, precisando de conhecimento, precisando de um entendimento melhor. Tá? O assunto que nós vamos falar hoje é do poder mental, né? Como a mente influencia o meio. Né? Porque às vezes você fala assim, eu vou estudar o poder mental para quê? Né? Eu vou estudar, eu vou desenvolver agora com a idade que eu estou, né? Eu vou vou estudar agora, desenvolver o poder mental. O que isso vai acrescentar para mim? Então, eu queria. Dá licença um pouquinho, eu vou arrumar aqui. Isso. Eu queria dizer para você o seguinte: por que nós devemos entender como a nossa mente funciona? Porque a mente, uma mente só, né, quando você acessa a sua mente, acessa aquele poder que está lá dentro de você, que é o poder do seu Deus interior, você vai conseguir influenciar o seu meio, ou seja, na sua casa, na sua rua, na sua cidade, no seu estado, no seu país, na humanidade. A humanidade, ela está necessitando urgente, a pedido da espiritualidade, que se faça que busque por uma evolução, por um entendimento mais sutil das coisas que nós vivenciamos e que nós deixamos de ver, que é o quê? O contato com a natureza, o contato com o divino, buscar o entendimento para uma sabedoria, para que nos leve, né, a estar vibrando na quinta dimensão. Nessa transição que está vindo aí, toda a espiritualidade, os mestres ascensionados, o mestre amado Jesus, estão todos envolvidos para que haja essa transição na terceira e quarta e quinta dimensão, para levar o entendimento para as pessoas, para que eles não fiquem com medo quando acontecer, por exemplo, de ter uma eclipse com 3 dias de escuridão, quando de repente cair toda a internet e nós não tivermos comunicação, que pode acontecer, isso já é previsto, quando houver um tsunami, quando uma ilha desaparecer, quando houver um desencarne em massa. As pessoas precisam entender isso para que deixem de sofrer com aquilo que elas não sabem. O propósito de estar aqui ensinando essas coisas, a pedido da espiritualidade, é com essa finalidade. As pessoas já deveriam estar muito desenvolvidas nesses pontos corriqueiros que fazem parte do ser humano.
Antigamente, as pessoas tinham mais contato com Deus, com o divino. Uma pessoa ficava doente, a primeira coisa que ela fazia, ela ajoelhava no seu quarto e ela pedia um esclarecimento de Deus e depois ela ia ao médico. Hoje, as pessoas fazem tudo ao contrário. Elas vão ao médico, o médico vai lá e fala, você está com tal doença. Ela sai de lá, daí que ela vai buscar na espiritualidade. E Deus sempre lhe falou o quê? Busque primeiro a mim antes de todas as coisas. É isso que o homem precisa aprender. Antes de tudo, buscar a Deus que está no seu interior, conversar com Ele, chegar no entendimento se aquilo realmente é viável para você, para evitar problemas, para evitar doenças, para evitar situações desagradáveis que nos levem a adoecer, que nos levem a uma depressão, que nos leve a que venhamos a necessitar de tratamentos porque nós adquirimos uma doença incurável. É isso que o ser humano tem que ter em mente. Buscar no seu interior o Deus que habita dentro de você. Ah, mas eu sou uma pessoa pecadora, como que Deus vai estar dentro de mim? Deus não condena ninguém. Se por um acaso você cometeu um pecado grave, buscando no seu interior, você vai tentar buscar o entendimento e se perdoar por aquilo. O perdão não é apenas você perdoar aquele que você causou uma má situação. Antes é preciso que nós nos perdoemos, que nós nos aceitemos, para que o outro possa nos perdoar, para que o outro possa nos aceitar como a gente é. Então, nós precisamos nos perdoar de muitas coisas que fizemos. É interessante que se faça, né, a energia do espelho. De manhã, quando você acordar, você olha no espelho, agradeça por você estar vivo, por você ter despertado naquela manhã, e porque você está a mesma pessoa, talvez até mais bonito ou mais bonita. Agradeça, se perdoe, olhe para você e diga, eu perdoo você por tudo que aconteceu. Vamos tentar corrigir esse problema que nós causamos. Isso cura a depressão. Uma das primeiras regras da depressão é fale com você na terceira pessoa. Foi o que o meu médico me ensinou. Ele falou para mim, quando você estiver com medo, achando que você vai cair, o que você vai fazer? Você vai olhar para você e você vai falar, Isilda, você não vai cair. Você é forte, você não vai deixar, né, que um sintoma faça com que você caia. Você é forte. Você consegue. Foi isso que o médico me ensinou, e é isso que eu fiz, e eu me curei da depressão que eu tinha. Eu tive 2 crises de depressão. E às vezes eu estava na escola, e tinha crianças que vinham lá, que tinham depressão, né? Até às vezes alguns professores e diretores de escola falavam, mas isso aí é que a criança está querendo ir embora, e não é. É a pior coisa que existe, é a crise da depressão. Porque você acha que você vai desencarnar, que você vai morrer, né? Dá aquela angústia, um aperto no peito, você não sabe o que fazer, você perde o chão. É quando as pessoas desequilibradas cometem os suicídios por conta dessa depressão, que é a doença do século. A depressão é a doença atual. Então, né, a psicologia, a espiritualidade, até mesmo algumas filosofias científicas, elas estão discutindo isso, que a pessoa precisa buscar na sua mente o entendimento das coisas, por que ela faz determinada coisa, o que isso reflete no interior dela, aquilo está sendo conveniente, porque existe muita gente, né, fazendo coisas que não é conveniente para si e acaba acarretando doenças em si.
Isso é importante que nós tenhamos em mente. O nosso bem-estar. Devemos ser as primeiras pessoas a proporcionar o bem-estar para nós. Nós precisamos concentrar em objetivos específicos, acreditar em nós mesmos e influenciar eventos externos. Quando você passa a acreditar, né, se você tem um projeto, você acredita que aquele projeto que você está fazendo, que ele vai ser bom, que ele vai beneficiar muitas pessoas, aquilo você passa para as pessoas ao seu redor e todo mundo acredita. E todo mundo vai empenhar, todos os envolvidos irão empenhar-se para que aquilo seja um sucesso. Então, a mente, ela influencia o meio onde você está. E se, de repente, você está uma pessoa que está desenvolvendo a sua mente, você está se dando bem, você vai ser um exemplo para uma outra pessoa. Ela vai ter, poxa, o meu amigo tal está fazendo, ou a minha amiga está fazendo isso, e ela está ótima, vamos fazer também. Né? Assim como uma negatividade também influencia o meio. Se de repente você liga a televisão e fala, olha, vai com essa chuva, aliás, está chovendo. Esse barulho que vocês estão vendo aí é de chuva, que está uma delícia, refrescou para caramba, que aqui é muito quente, 32, 34 graus, e agora caiu essa chuva maravilhosa. Mas, se você ouve, né, lá uma situação, vai acontecer uma enchente em tal lugar e vai ter problemas, aí começa aquilo lá e passa para um, passa para outro, fica todo mundo nervoso, não porque eu tenho parente morando lá, quando na hora você tem que fazer o quê? Ore, ajoelhe e ore, e pede para que aconteça o melhor, que Deus coloque a mão dele, o Criador coloque a mão, né? E que aconteça o melhor e que seus parentes, amigos, sejam poupados. Ou que você tenha o entendimento para ver onde Deus vai estar, como que ele vai estar para socorrer você. Porque senão nós vamos chegar naquela história lá do cara que estava a enchente, a mulher em cima do telhado, né, ou o homem, sei lá, e a enchente, o rio foi subindo, 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 veio uma pessoa, falou assim para ele, vamos, eu vou levar o senhor, não, Deus vai me mandar socorro, e continuou lá. Passou de novo um bombeiro lá com uma embarcação, falou, vamos, nós vamos tirar o senhor daí. Não, Deus vai vir me ajudar. Né? E passou uma terceira pessoa, perguntando para ele, e a água subindo. Ele falou, o que aconteceu? A água subiu, ele morreu afogado. Por quê? Deus já tinha dado para ele, deu 3 alternativas para ele, e ele não acreditou em nenhuma delas. Por falta de entendimento, por falta de buscar o conhecimento das coisas, entendimento dentro do seu interior. Deus não faltou, mas ele não observou e não fez as coisas certas. Teve uma enchente aqui em Sorocaba, né? Subiu lá naquele lugar que sempre aumenta a água, e uma senhora morreu porque ela não queria deixar o carro, né? As pessoas passaram por lá, falavam, olha, a água estava... Dava para ela sair de lá andar, ela falou, não, por causa de um bem material, ela perdeu a vida. Entende? Então, as pessoas com conhecimento, elas agem de outra maneira. E, por exemplo, né? Quando você busca o entendimento, existe o efeito placebo, né? Quando foi para descobrir a vacina lá, os testes que fizeram de HIV, aqui no Brasil nós temos 5 sítios de vacinas excelentes. O povo não dá muito valor pela saúde do Brasil, pelos hospitais que existem, por tudo, mas nos sítios de vacina, o mais desenvolvido não é o Flamenguinho do Rio de Janeiro, não é o Butantan de São Paulo, é um que existe no Nordeste. E eles fizeram um teste, né, para descobrir o HIV, para a cura do HIV. O HIV é uma doença que mata, né, se a pessoa não se cuida. Se bem que eu conheço portadores de HIV com 50, 60 anos e vivem normalmente, né, porque eles se cuidam. Mas aqueles a vacina ela é essencial em umas doenças dessas, ou buscar o entendimento
para a cura, né, da determinada doença. E eles pegaram, então não pode ser feito teste no ser humano, porque é fatal, mas eles fizeram o seguinte teste. Lá no sítio de vacina, o teste são assim, pega-se 20 pessoas, pegaram 20 e deram para ela, falaram, você está tomando a vacina, né, um remédio que é uma vacina para curar da doença. Outros 20, eles tiraram o sangue da própria pessoa, fizeram o medicamento, deram para elas. E outros 20, eles foram, quer dizer, o efeito placebo. As pessoas que tomaram simplesmente comprimido que não tinha nada, era um efeito, elas achavam que estavam tomando uma vacina, um remédio, e elas se curaram. E nas outras foi desenvolvendo, depois eles vão anotando os testes, eles perceberam que as pessoas que tomaram remédio feito pelo sangue deles próprios, né, eles viveram mais algum tempo, né, e que outros não conseguiram devido ao estágio da doença, né, ou por não acreditar mesmo. Porque o portador, quando eu trabalhei lá no GEPASO, a gente orientava assim, o portador de HIV, ele tem que entender que ele tem uma vida antes do HIV e uma vida depois do HIV. Antes do HIV, ele pode tudo. Depois do HIV, ele precisa cuidar, qualquer resfriado que ele venha a ter, ele tem que cuidar do resfriado e do vírus do HIV. É outra situação, a alimentação é outra, que ele tem que fazer, exercícios físicos e assim por diante. Então, aquele que busca o entendimento, o conhecimento de como as coisas se processam, né, ele pode prolongar a vida, como eu tinha uma colega lá, que ela trabalhava comigo lá de palestrante de HIV, na época em que o HIV estava no auge da epidemia, ou pandemia, né? Ela adquiriu o HIV quando era jovem, né? Ela tem 60 anos, ela vive até hoje, porque ela buscou o entendimento da doença, ela estudou e ela se cuida. Ela se cuida, ela evita de ficar doente, né? Ela toma os remédios corretamente, que agora é só um remédio que toma, naquele tempo era um coquetel. E ela até brincava, ela falava, vou tomar meu coquetel, todo mundo achava que ela ia beber alguma coisa e queria ir junto. E era o coquetel do HIV, que ela tomava todos aqueles comprimidos lá. Agora, outros e muitos outros que não queriam entender a doença acabaram morrendo do HIV. Eu perdi muitos amigos, né? Nós perdemos muitos artistas por conta disso. Então, a pessoa precisa entender o que está acontecendo com o seu corpo. Se você compra uma televisão, a televisão vem com manual de como você vai ligar, que você tem que mudar ali de 220 para 110, dependendo da energia da sua casa, quais os cuidados que você vai ter que ter com aquele aparelho, né? Como que você vai processá-lo. O ser humano, ele é uma máquina, mas ele não veio com um manual escrito o que se tem que fazer. É cada um que tem que entrar dentro de si e perceber, falar, eu estou com problema de ácido úrico. Por que eu estou comendo? Vamos lá pesquisar o que eu estou comendo. Chega no médico e fala, por que eu estou com ácido úrico? O que dá ácido úrico? O médico vai falar, você está consumindo muita proteína, que você está tomando bebida alcoólica e assim por diante. O que você vai fazer? Se você tem a sabedoria, você vai falar, não vou comer carne por um tempo. Pergunta para o médico, quanto tempo o senhor acha que devo ficar sem comer esse alimento para melhorar? Geralmente são 3 meses, de 1 mês, 3 meses, o organismo já começa a processar de maneira diferente. Daí ele tem que ter em mente, falar, poxa, eu já tive esse problema por causa do ácido úrico, de consumir muita proteína, eu vou trocar, eu vou comer outra coisa ao invés da proteína para não causar isso no meu organismo. Isso é sabedoria. Isso é entendimento, é prevenção. Prevenção de doença não é você ir lá no hospital, fazer um exame e continuar comendo tudo que você comeu. Eu conheço pessoas, o Janequine, ele teve câncer. A primeira coisa que ele fez, que o médico ele perguntou, o que eu posso comer? O médico deu para ele tudo que ele podia comer e ele come aquilo lá até hoje. Ele falou que se ele teve propensão em ter um câncer, ele precisa se cuidar. É isso que as pessoas têm que fazer. Não adianta ela continuar tomando remédio, tomando medicamento e continuar consumindo aquelas coisas. Eu conheço pessoas que têm pré-diabético, né?
Então, ela almoça, toma um comprimido. Janta, toma outro comprimido. Toma café da manhã, outro comprimido do glifage. O glifage, ele dá problema cardíaco. A pessoa tem que ficar livre do glifage. Então, se ela tem propensão a ter descontrole de glicemia, o que ela tem que fazer? Ela consumir menos açúcar, ou zero açúcar, não faz bem, né? Tira o açúcar, refrigerantes. Né? É essa sabedoria que tem que buscar. E uma mente evoluída, ela vai fazer tudo isso. Né? Ela não vai deixar se levar, né, por todas aquelas propagandas, daquelas comidas maravilhosas, toda engordurada lá que aparece na televisão. Né? A lei da atração nada mais é do que o poder da mente. Né? Você querer aquilo para você e você saber pedir, saber conseguir aquilo que você quer. Está muito em moda isso, a lei da atração. É um poder mental que você faz. Não basta que nem aquelas pessoas que fazem assim no fim do ano, quero ter dinheiro ano que vem, faz um cheque lá e guarda na Bíblia. Bota uma roupa da cor amarela para atrair fortuna, da cor rosa para atrair o amor. Não adianta nada se você não mentalizar, não levar os seus pensamentos, a sua mente para aquilo que você quer. Chegar para o universo, olha, eu sou um ser humano, eu tenho direito a isso, sou filho do Deus Criador, eu quero isso, e eu vou conseguir isso, e joga para o universo. Mas faça isso, entenda como ela vai pedir as coisas, como ela vai fazer as coisas. E a mente humana, ela é capaz de dirigir a atenção e a intenção para diferentes aspectos dos ambientes. Pessoas com atitude positiva servem de modelo inspirador para outros, porque as suas ações são altruístas, elas sabem que são capazes de conseguir qualquer coisa. Se uma pessoa está tentando fazer uma coisa, ela fala, não, eu vou conseguir, eu vou construir isso. Né? Os relacionamentos. Por que os relacionamentos hoje em dia poucos dão certo? Porque um não entende o outro. Aliás, um não entende, nenhum deles se entende, como vai entender o outro? Uma pessoa, para se relacionar com outra, ela precisa entender a si própria, como ela processa determinada situação, né? Para ela poder entender o outro. Daí fica trocando de parceiro, casa, descasa, casa, separa, que tinha entre. Cara, eu já queria dizer isso. Casa, separa, né? Por quê? Porque ele não entende a si próprio. Tem pessoas que falam, eu preciso sair daqui que eu estou com um determinado problema, eu vou mudar para tal lugar. Não adianta, o problema vai junto, porque a mudança que ele precisa processar é dentro dele, é na mente dele. É isso que precisa acontecer. Por isso que o poder mental ele é importante para você adquirir as coisas, para você fazer a sua mudança, para você se curar de doenças, para você viver relacionamentos saudáveis, para você não ficar vivendo em companhia de pessoas tóxicas. Quando você começa a buscar pelo autoconhecimento, a primeira coisa que você quer é você não ouvir palavras tóxicas, não conviver com pessoas tóxicas. Você cuida da alimentação, você fala, eu não vou comer carne porque eu não quero que mate os bichinhos. Entendeu? Porque muita proteína faz mal, eu posso consumir outro tipo de proteína. Por que eu vou ter que consumir a proteína animal? Ou então, consuma com moderação. Né? Não é suficiente você fazer um bifão para você comer. Um pedacinho já é o suficiente. Se você tem o autoconhecimento, você busca o entendimento na área da saúde, o que o seu organismo necessita, você vai atentar para isso e vai fazer tudo isso, porque o autoconhecimento ele leva a isso. A sua mente leva você a preocupar-se com o seu corpo. Eu não tenho dinheiro para ir numa academia, para fazer um yoga, fazer um exercício. Vai fazer uma caminhada, vai fazer exercício numa praça. Né? Bota a mente para trabalhar, para funcionar, mas eu não posso sair de casa. Faça exercício na cadeira. Tem tantos aí na internet, né? E tudo isso, né, leva a um crescimento
pessoal da pessoa, ela cresce. E as pessoas que crescem assim, dessa maneira, agindo dessa maneira, elas se tornam exemplo para outras pessoas. Elas se tornam exemplo para seus filhos, seus netos, os seus membros da família, os seus vizinhos, para todos. Todos vão querer saber o que você está fazendo, o que está acontecendo que você está melhor, o que houve. Eu sei, porque as pessoas me fazem essa pergunta, né? Você desenvolve, você passa a entender o outro, começa a desenvolver a bondade. Tá? O aprendizado de crescimento é mútuo, porque você promove aquilo no ambiente. Não existe lá o ditado, quando um não quer, dois não brigam? Então, o outro pode ficar provocando. Você que tem o entendimento, você que já está evoluído, você vai descer do salto para quê? Para discutir com um ser que quer discutir com alguém. Você vai entender, falar, não, eu estou mais evoluído do que ele, eu não vou discutir com ele. Ele não consegue assimilar as coisas ainda, porque ele não buscou o autoconhecimento. Mas eu não. Eu estou buscando, então eu não vou entrar nessa vibe aí de discussão com ninguém. Né? É covardia? Claro que não. Você está se protegendo, você está se poupando, né, de ter uma mágoa, ter uma raiva e ter uma doença. É isso que nós precisamos entender. Né? Ser saudáveis e resilientes. E eu acho que era isso que eu queria falar. Eu acho que o poder da mente, né, é interessante, porque quando nós devemos investir e desenvolver o poder mental, quando um ser humano ele parte para isso, ele só vai partir, né, quando acontece um desafio muito grande na vida que muda, quando aparece uma doença, daí ele pensa, eu preciso fazer alguma coisa, eu estou doente, daí que ele acorda. Só que ele podia ter feito isso lá atrás. Quando ele tem um problema que ocorre no seu profissional, perde o emprego, né? Quando ele descobre alguma coisa que não vai bem, ele não assimila bem aquilo. Né? Ou quando ele está buscando o bem-estar, o equilíbrio, uma melhor qualidade de vida. Eu gostaria que todos buscassem pelo autoconhecimento e desenvolver o poder mental, né, para a melhoria da qualidade de vida, não porque a pessoa está doente, né? Buscar um bem-estar e equilíbrio, não porque ela perdeu um emprego, não porque ela está doente, não porque aconteceu, né, uma morte na família, não. Ela tem que buscar isso antes, né? Não deixar que o estresse chegue até nós nos momentos difíceis, né? Quando nós enfrentamos as diversidades da vida, perdas pessoais, a gente fica estressado, porque a gente não entende por que aquilo está acontecendo. Né? Se estamos buscando alcançar metas específicas em nossas vidas, como avançar na carreira, melhorar a saúde, melhorar os relacionamentos, adotar hábitos saudáveis, fortalecer a nossa mente, a mentalidade, pode nos levar à clareza, uma motivação, uma resiliência necessária para alcançar todos os nossos objetivos de vida. O ser humano precisa atentar para isso. Objetivos pessoais e profissionais específicos, né? A pessoa sempre vai buscar aquilo que é saudável para ela, que lhe faz bem. Boa noite a todos. Muito obrigada por vocês estarem me acompanhando, estarem dando seus pareceres nos meus canais, nas minhas lives. Namastê.